Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um podcast do Pode Se Ligar. Eu, Vlad Romeira, vou tocar esse podcast aqui do grupo Aloy Meet e hoje nós temos uma convidada super especial, mas antes de apresentar a minha convidada, vamos falar sobre o tema. O tema de hoje é mitos e verdades sobre a recuperação de crédito tributário. Também aproveitando para que você fique de olho aí nas nossas redes sociais, você aperte no sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no Pode Se Ligar para você. Então comigo, hoje aqui nos estúdios da Aloy Meet, Jana de Medeiros, seja muito bem-vinda. Obrigado, Vlad, obrigado pelo convite. Olha só, estava esperando esse encontro para a gente poder falar sobre esses mitos e verdades que muitas vezes atrapalham os empresários que estão começando ou aqueles que estão próximos a rampar no seu negócio. É uma decisão, são decisões importantíssimas a serem tomadas e muitas vezes o empresário não olha para o lado tributário. Talvez na cabeça de muito empresário, eles até engrossem a estimativa das empresas que morrem no primeiro ano porque deixam de observar exatamente um ponto tão importante como a tributação e como esse ambiente. E hoje nós temos você aqui para falar se é verdade ou se é mentira. Bora lá! Antes disso, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, quem você é, qual a sua formação. Por favor, se apresente para o público. Bom, para quem não me conhece, eu sou Janaína Medeiros, eu sou Head da Letter Consult, então eu cuido de toda a operação de recuperação tributária, respondo sobre as questões técnicas, tenho como formação Ciências Contábeis, Direito Tributário, mestrado em Direito Tributário. Tenho 2 anos na empresa e acho que um dos grandes desafios, Vlad, é exatamente isso, vencer objeções quanto à recuperação de crédito, né? Tem muitos mitos aí que a gente vai hoje derrubar por alguns. Então vamos começar. Já vamos começar pelo primeiro mito aqui. Eu queria perguntar para você se isso é mito ou é verdade. Recuperação tributária é uma prática ilegal? É um mito. Visto que a própria recuperação ela tem uma base legal, né? Ela tá em leis, instruções normativas, o próprio Código Tributário Nacional faz esse permissionamento, então não há o que se falar em uma prática ilegal, sendo que tem base legal para isso mesmo, tanto numa seara de ressarcimento, compensação ou restituição, é uma prática legal. E aí tem a previsibilidade ainda, Vlad, me permitir incluir, de 60 meses, né? Você pode retroagir em 60 meses qualquer tipo de cálculo que você tenha feito. Então, praticamente, é um dos grandes mitos e com toda certeza e com toda a base legal a gente pode falar que é uma inverdade. A gente pode fazer recuperação e é algo super legal, né? No sentido de legalizado. Porque na maioria das vezes, quando você conversa com o empresário e você faz a pergunta para ele, né? Você já parou para se preocupar se você tem direito a algum crédito de algum imposto que você pagou a mais, ou de repente a sua operação ela não está sendo observada, os insumos que você usa para poder fazer o teu negócio talvez te subsidiem em diminuição de imposto. O cara fala, eu não vou mexer com a Receita Federal, não vou mexer, porque isso pode dar problema. Né? É o que a gente mais escuta. Por que você acha que esse paradigma nasceu na cabeça do empresário? O poder de fiscalização da Receita é algo que traz medo para o empresário de fato, né? Porque ele já vai faturando e ele sabe que ele tem lá um sócio que não está participando do dia a dia, mas que todo mês ele tem que fazer esse pagamento dos impostos. Então acho que esse medo de rever, porque de fato ele pagou e considerou correto anteriormente, acompanha o empresário, mas é importante que ele tenha ciência que é possível rever esses valores e de fato recuperá-los. Então vale a pena. Vale muito a pena, a gente tem bons resultados nesse sentido. É isso aí. Bom, a segunda pergunta é: solicitar um pedido de recuperação de imposto atrai a fiscalização da Receita para a empresa e pode resultar em problemas com o fisco? Mais um mito, Vlad. Hoje, como é que funciona a sistemática dentro da Receita Federal? Todas as informações que a gente vai atrás, faz todo esse confronto de dados, enfim, são de declarações que já foram apresentadas para a Receita Federal. Não há uma criação de fato novo. Então, você só está realocando recursos. Então,
de fato, a Receita já tem essas informações, ela sabe quanto você faturou, ela sabe o que você comprou, o que você vendeu. Não é a recuperação que vai trazer a receita para dentro da tua casa. São práticas incorretas. Olha, isso é muito importante o que você falou, né? Não é a receita, não é a questão de você ter a possibilidade de tomar posse daquilo que você tem direito que vai atrair os olhos da Receita para você e te causar um problema, mas sim a prática ilegal do dia a dia. E quando a gente fala de prática ilegal, sim, a gente sabe disso e está aí estampado o que aconteceu na própria Americanas, né? Sim. É um exemplo. Quando você quer fazer a coisa errada, você faz. Mas tem muitos empresários que é o fato de desconhecimento mesmo, né? Talvez olhe o planejamento tributário, a área tributária, como uma parte chata ou ruim de, puxa, eu tenho que pensar mesmo nisso, né? Porque eu queria mesmo era vender, eu quero mesmo ganhar dinheiro, eu quero aumentar a minha margem. E mal sabem eles que um bom trabalho tributário traz toda essa eficiência também, né, Jana? Exato, e acho que é importante que o empresário tenha condições de se dedicar ao que ele de fato sabe fazer de melhor, né? A produção ou a venda, enfim. E essas condições assim, mais técnicas, operacionais até para a viabilidade desse direito creditório, ele fazer esse permissionamento para que empresas que tenham já esse know-how possam efetuar. Nós da Letter podemos fazer isso por eles. Sim. Bom, a terceira pergunta, eu até queria que dentro dessa pergunta você explicasse o que de fato pode ser incorreto, tá? Então ela é assim, ó, é impossível recuperar tributos pagos incorretamente pela sistemática de apuração do Simples Nacional. Queria que você falasse se é verdade ou é mentira e citar alguns exemplos. É possível recuperar créditos mesmo estando enquadrado no Simples Nacional. Há uma previsibilidade quanto à venda de produtos que sejam enquadrados na monofasia, né? Produtos monofásicos, ou seja, que no início da operação já tenha sido recolhido toda a cadeia de impostos, então na hora da venda não deveria incidir esses valores. Dessa forma, se você pagou lá na entrada, na primeira cadeia, você não precisaria pagar sobre faturamento. Então é possível recuperar esse mito sobre Simples Nacional, porque assim, o Simples Nacional em tese, são os menores, ou eu consolido todos os meus impostos em uma guia só, não tem como recuperar, enfim. É possível recuperar de forma correta e o resultado de Simples Nacional, Vlad, em 30 dias. É algo surpreendente. Olha só, Simples Nacional, né? Então isso puxa também a próxima pergunta, que é muitas vezes um questionamento que o empresário faz. Quando nós abordamos o empresário, né, eu acredito que vocês da área tributária, quando pela Letter a gente aborda e ele diz o seguinte: não, eu não vou mexer com isso porque eu faturo pouco. Então acho que não tem essa necessidade de fazer alguma recuperação, eu acho que eu não tenho direito a isso, ou minha empresa ainda não chegou nesse patamar de mexer com a área tributária, fazer um planejamento. Tá certo ou tá errado pensar assim, Jana? Tá errado, Vlad. Eu acho que por uma questão até de direito, que ampliando essa questão do direito do social, você pagou imposto, se você pagou de maneira incorreta, você tem direito a recuperar. A gente tem clientes aí de grande porte, médio, pequeno, e para todos que tiverem oportunidade, nós iremos oferecer. Bom, então olha só, você que está nos assistindo, é importantíssimo você entender isso. Não importa o tamanho da sua empresa. Talvez você não esteja performando melhor porque você não teve uma consultoria certa. Talvez a tua preocupação hoje esteja em só vender. Mas a área tributária tem muito para contribuir, segundo aquilo que a gente está aprendendo hoje aqui com a Jana. Você pode sim receber uma consultoria independente do tamanho da tua empresa e fazer com que muitas vezes a tua performance melhore simplesmente por conhecimento de causa e saber daquilo que você tem de direito. Tá muito bom esse podcast. Nós vamos fazer um rápido break e voltamos já já com mais algumas perguntas. Fique ligado aí, nós já voltamos. Investir em uma franquia da Letter Consulting é a oportunidade perfeita para você que quer empreender em algo seguro e lucrativo. Com payback de 3 a 6 meses, não é necessário escritório físico nem contratação de equipes. E ainda o melhor, é possível atingir margens acima de R$500 mil em um único contrato.
Ficou interessado? Clique no Saiba Mais e fale com um dos nossos especialistas. Ok, estamos de volta então com mais um episódio aqui do podcast Pode Se Ligar. Hoje nós estamos com a Jana de Medeiros, da Letter Consulting, falando sobre mitos e verdades a respeito da recuperação do crédito tributário. Bom, vamos já direto então para a próxima pergunta que chegou para você aqui. A recuperação de créditos tributários é um processo complexo e demorado? Sim ou não? A urgência do nosso cliente, ela pode impactar diretamente nisso, né? Mas os processos dentro da Receita Federal não tem uma ação direta da Letter, né? Então a gente sabe que para alguns processos demoram 30 dias, alguns 90, enfim. Eu, considerando assim o que é judicial, eu entendo que seja um processo muito rápido. Agora, quanto a ser complexo, Vlad, a gente tem que assumir que entender de direito tributário no Brasil não é algo muito fácil. As leis mudam todos os dias, nem sempre o empresário consegue, obviamente, acompanhar essas mudanças. Então, aí fica o reforço de ter uma consultoria nesse sentido para poder apoiá-lo, porque, de fato, é um pouco complexo esse processo de entendimento, readequação de produtos, enfim, para o empresário. Então, nesse sentido, sim, ele é complexo. Eu acho que o que acaba também fazendo com que esse tempo se alongue ou ele diminua é o próprio controle que o empresário tem dentro do seu negócio, né? Eu consigo acompanhar aqui dentro do grupo parte daquilo que é o trabalho que você faz como Letter Consulting, e eu vejo que muitas vezes nós temos soluções e ações e temos até resultados bem antes do esperado. Por quê? Porque a casa dele já está em ordem. Sim. Mas em alguns outros momentos nós entramos em empresas onde antes de fazer todo o processo você precisa ajustar a casa, porque vai buscar informação aonde a pessoa não guardou a informação, e aí que eu acho que, né, não está dentro do escopo da pergunta, mas acho que é mais uma afirmação, a importância, né, de que momento eu penso num planejamento tributário para o meu negócio. No momento em que eu estou começando a dar lucro e eu estou estourando o teto do 4,8, ou quando eu estou nascendo como empresa? Acho que são dois momentos bem importantes para a gente fazer uma revisão, né, Vlad? O nascimento de uma empresa, eu sempre sou a favor de olhar a tributação, os enquadramentos, fazer um business plan correto de fato, observando, por exemplo, você vai importar algo, qual é o melhor caminho de importar? Será que é trazer por peça? Será que é entrar por Porto de Santos, Itajaí? Então sempre tem questões que precisam ser abordadas para um planejamento tributário. Na mudança de um simples nacional, e aí pensando num lucro real ou presumido, obviamente tem várias questões importantes que a gente tem que discutir. Por exemplo, quais são as despesas que estão inseridas nesse produto? Quais são os insumos? O que eu posso tomar de crédito? Algum tipo de benefício fiscal, subvenção, enfim, que eu possa aderir para melhorar meu resultado? Então, assim, o empresário que olha com o tributário como um companheiro e solidário aí na busca do resultado é um que tem uma grande possibilidade de progresso, porque de fato as margens de tributação são altas no Brasil, a gente já sabe, a complexidade torna ainda isso um pouco mais difícil, então se você consegue parar, analisar, normalmente o seu resultado é melhor. E olha só, eu acho que isso também puxa uma situação, uma informação bastante importante, né? Você disse aqui para nós, né, que é um tema complexo. Por quê? Porque muda quase que diariamente. Então eu acho que tão importante como um bom contador, um bom tributário encostado no teu negócio faz toda a diferença, certo? Faz toda a diferença, Vlad. E na linha do tempo, a gente consegue perceber a necessidade desse profissional também nas grandes empresas, né? Antigamente tinha apenas o pessoal da contabilidade e o pessoal que fazia a apuração dos impostos. Sim. Hoje em dia a gente já vê mais departamentos tributários fiscais, né? Eu venho de outras experiências de implantação de tributário fiscal em grandes empresas do Brasil. Então,
pode mudar o negócio, né? Então, a contabilidade no dia a dia, às vezes ela não tem esse skill de tributarista mesmo. E o tributarista é o cara que está lá para deixar de ser uma despesa e virar receita. Acho que esse é o grande X. Isso é bastante importante. Bom, a próxima pergunta é: a recuperação de crédito tributário, ela só pode ser realizada por meio de ação judicial? É um mito, Vlad. É mito. É um mito. Não é necessariamente uma ação judicial que pode promover o direito creditório para o empresário. Através de procedimentos administrativos é possível essa recuperação, mesmo porque toda a operacionalização ela passa aí pelo administrativo, pela Secretaria da Receita Federal, que é o trabalho que a gente faz aqui na Letter, né? Então, a gente não tem propositura de ação, simplesmente com os demonstrativos e declarações acessórias. Então, é possível a recuperação em esfera administrativa. Eu acho isso extremamente, uma informação extremamente importante, porque eu acho que muito do medo que o empresário tem desse paradigma que foi criado de não vamos tocar no tributário porque a gente pode chamar a atenção da Receita Federal, isso se dá em função do empresário achar que isso só vai pelo meio judicial. O meio judicial a pessoa já entende, eu vou brigar com a Receita Federal por algo que eu acho que eu tenho direito. E não, você acabou de nos explicar que existe uma esfera chamada esfera administrativa, aonde eu provo, mediante aquilo que eles mesmos instruem, né? Eles instruem, eles criaram as regras, nós só estamos apresentando a documentação, fazendo o trabalho mediante uma regra que a própria Receita estabeleceu. É que muitas vezes eu não vejo como colocar isso de outra forma, tá? Mas muitas vezes o contador que está ali no dia a dia ele não consegue perceber isso. Só sob o olhar de um tributarista que isso vai ficar mais evidenciado, tá certo? Exato, um olhar novo, né, Vlad? Um olhar que é um pouco mais treinado para esse tipo de trabalho, né? Porque, na verdade, a contabilidade no dia a dia é apuração de resultado final, é demonstração de resultado de exercícios, balanceios, conciliações, enfim. E o tributarista, ele olha no cerne mesmo, né, nas questões. Então, como aquele produto foi feito, quais foram os insumos, quais são as prestações de serviço que ocorreram para essa entrega, olhar a operação como um todo. Então, acho que por isso é importante mesmo essa visão do todo para ir melhor o resultado no final. Bom, diante disso tudo, então, quer dizer que a recuperação de crédito tributário ela pode impactar diretamente na vida útil de qualquer empresa. Pode, ela pode mudar a história de uma empresa, né, Vlad? Mudar a história. É muito sério isso, né? A gente vê que tem quantidade de empresas, a gente mencionou anteriormente, né, que elas acabam não tendo uma vida útil longa, porque não tem um bom planejamento, enfim. Mas a recuperação, a gente tem alguns casos aqui de alguns clientes que estavam em situações bem difíceis e que a gente conseguiu demonstrar e trazer resultado que mudou essa empresa, mudou a história dela, conseguiu fazer novos investimentos, trouxe um resultado efetivo, sem risco, né, mitigando esses riscos. Então, ela pode, de fato, mudar a vida de uma empresa. Tá certo. Eu vou pedir uma coisa para você, inusitada. Eu gostaria que você deixasse aqui uma regra de ouro para quem tem o seu negócio. Esteja essa pessoa começando o negócio ou já tem o seu negócio e aí ele começou a crescer numa proporção que está fugindo do controle. E qual é o seu conceito de ouro, a sua dica de ouro para que essa pessoa tenha bom êxito? Eu acredito que uma boa sistemática de controle de despesas, olhar com um bom espaço de tempo, pelo menos uns 6 meses ali, o que você está prevendo de despesas e receitas, planejamento tributário pode fazer diferença no teu negócio, assim. De fato, acompanhar no dia a dia a legislação não é algo tão simples, mas se você olhar para o teu número e estar bem focado nisso, você consegue antever qualquer tipo de problema e pode te ajudar a vencer os obstáculos. É isso aí. Obrigado pela sua dica de ouro. Queria pedir para você deixar o seu LinkedIn. Então, meu LinkedIn é janaína.medeiros. Quem quiser conversar, pedir uma ajuda, um esclarecimento, a gente está à disposição. As redes sociais da Letter Consulting também está à disposição, tanto no Instagram quanto no próprio LinkedIn.
É isso aí, Jana. Muito obrigado, Jana de Medeiros, pela sua participação. Eu queria agradecer você também que está assistindo esse podcast. Pedir para que você clique aí no sininho, para que você se inscreva no nosso canal do Grupo Alloy Meet, porque semanalmente nós temos um conteúdo novo que com certeza vai agregar diante de todas as empresas que nós temos aqui no grupo, vai ajudar você a performar melhor no teu negócio. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, valeu demais!